gurias, tudo bom? Então hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês dessa maquiagem, tá? Eu quis trazer uma maquiagem mais com cara de verão, mesmo a gente estando no inverno, mas na verdade já tá tão quente, né? Que a gente já tá se sentindo como verão, assim. E a gente acaba tendo aquelas ocasiões, final de tarde, principalmente final de semana, no domingo de tarde, a gente quer usar uma maquiagem, a gente tem que estar mais arrumadinha porque vai começar final da tarde, vai se estender pra noite, mas a gente também não pode estar com cara de noite, né? Então eu quis fazer uma maquiagem pra vocês bem com a cara do verão, tá? Espero muito que vocês gostem, e se quiser saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Bom, gurias, então vamos começar. Eu vou deixar até meu cabelo preso, porque tá um calor, né? Pra gravar vídeo, eu nem sei quantos graus tô fazendo, mas tá muito quente. Então assim, eu preparei minha pele já, eu passei a base da Mary Kay, a Bege 5. E eu vou fazer já essa parte aqui do olho, que normalmente eu não faço com vocês, tá? Eu vou aplicar um corretivo, eu vou usar esse aqui da Tracta, mas pode ser qualquer tipo de corretivo que tu tem em casa, tá? E eu aplico um pouquinho na pálpebra, e aí eu vou espalhando ele, tá? Espalho e dou batidinhas pra gente criar uma base pra aplicar sombra, tá? Eu vou usar primer de sombra, porque eu vou trabalhar com aquelas sombras 3D, e aquelas sombras normalmente, elas não fixam muito, a gente tem que usar o pincel molhadinho pra ela fixar, tá? Então, ó, aí eu apliquei com esse dedo, certo? Agora eu venho com outro dedo e só vou tirando o excesso, tá? Pra não ficar muito corretivo. Tá, então apliquei o corretivo, agora eu vou fazer o côncavo, tá? Eu vou usar um pincel... Deixa eu achar ele no meio da minha bagunça, porque eu faço uma bagunça quando eu gravo vídeo e eu não acho nada, nunca. Eu vou pegar um pincel, esse aqui, o da Vult, bem fofinho, o número 15. E eu vou usar uma sombra laranja, tá? Pra gente fazer o côncavo. Eu vou usar a minha sombra da paleta da Catherine Hill, ó, essa laranja aqui. Qualquer sombra laranja que tu tenha com efeito opaco, tá? Nada que tenha cintilância. Eu vou usar o pincel bem fofinho e eu vou criar o côncavo com ela. Então, a gente vai aplicando pouquinho e aí eu vou esfumando aqui. Então, a gente pega, ó, a gente vai encostando o pincel e a gente vai, como se a gente fosse depositando, tá? Essa sombra que tá no pincel. E aí, a gente já vai esfumando. Então, a gente criou um esfumado, depois a gente vai vir com a sombra preta e a gente vai escurecer, tá? Então, ó, fiz um esfumadinho. Agora eu vou pegar o primer do Boticário e eu vou passar só na pálpebra móvel. Então, eu vou aplicar ele só mesmo aqui na pálpebra móvel, tá? Essa maquiagem, ela é bem fácil, tá? Ela não tem muito que cuidar, assim, pra fazer marcaçãozinha. Ela não tem delineado puxado. Então, assim, eu vou trabalhar com essa sombra 3D. Ela é uma sombra com vários... Ela é bem brilhosa, tá? Então, pra trabalhar com ela, é bom eu trabalhar com um pincel molhado. Eu já peguei aqui, ó, num potinho e eu coloquei água. Pode ser água termal também, tá? E eu vou usar esse pincelzinho aqui. Esse pincel não tem número, tá? Mas é um pincelzinho, tipo uma língua de gato pequenininho, mas pode ser qualquer pincel que tu tem em casa. E aí eu vou molhar ele um pouquinho na água. E eu pego e dou só uma apertadinha no papel pra tirar um pouco do excesso. E aí eu vou usar essa sombra aqui, ó. Esse tom aqui, ó. Esse tom aqui, ó. Eu vou usar, tá? E aí a gente vai aplicar em toda a pálpebra móvel. Só na pálpebra móvel. Ó, e a gente vai aplicando, dando batidinhas na sombra. Se tu aplicar esse tipo de sombra, pelo menos as que eu já trabalhei, tá? Se tu aplicar sem molhar o pincel, ela não fixa, ela cai, mesmo com fixador de sombra, ela forma um pó e ela acaba saindo. Então, se tu aplica com o pincel molhado, ela cria tipo uma pastinha de sombra e aí ela fixa bem mais, tá? Agora eu vou pegar o pretinho da minha paleta da MAC, tá? Eu vou pegar esse pretinho aqui, qualquer preto que tu tem em casa. E aí eu vou pegar esse pincelzinho aqui da Vult, o número 13, e eu vou aplicar um pouquinho dele só no canto externo. E eu já vou aplicar no canto externo e já vou subindo um pouquinho no côncavo, tá? E aqui que a gente vai dar aquela escurecidinha no côncavo, ó. Enquanto ela vai secando, só pra ela dar uma secadinha. Depois eu já vou aplicar o lápis
pra dar esse efeito na raiz dos cílios, tá? A gente não vai aplicar delineador. Se tu quiser aplicar delineador, tu pode aplicar, mas como é uma maquiagem pra usar mais pro verão, eu acho que aplicar o delineador não fica legal, assim. Depois também pro delineador não borrar, né, enfim. Então, ó, a gente vai criando aqui A gente vai passando esse pretinho, só que a gente vai vir com o pincel de esfumar aqui, tá? Então eu vou vir com o mesmo pincel, eu não vou adicionar nenhuma sombra nele por enquanto, tá? E aí eu vou ficar aqui e vou esfumando. Então eu vou trazendo ele aqui pro cantinho interno, pra gente criar essa profundidade aqui. E aí eu vou ficar esfumando aqui. Ó, vocês viram como já ficou bem escuro só daquele pouquinho ali que a gente colocou, né? Eu vou vir mais um pouquinho com aquela sombra e vou aplicar ali que eu acho que caiu um pouquinho, tá? E agora eu vou vir com um lápis preto. Eu vou usar o Mega Impact. Qualquer lápis preto macio que tu tenha. Eu vou usar esse aqui da Avon porque ele é bem macio e ele é excelente pra esfumar. Então eu vou criar como se fosse um delineado, só que eu vou passar rente aos cílios, tá? Pra quê? Pra criar essa partezinha um pouco mais escura pra dar a impressão que eu tenho mais cílios. Eu colei cílios postiço, tá? Mas é uma dica boa, porque ele dá a impressão que tu tem mais cílios, tá? Então eu vou fazer um tracinho bem de leve, não precisa ser bem retinho, porque a gente vai esfumar ele depois. Então eu só vou vir aqui e vou fazer um tracinho. Ó, a gente já criou o traço. E agora eu vou vir com um pincel. Esse aqui é um pincelzinho de precisão da Mary Kay. E aí eu vou passando ele e vou dando uma esfumada, tá? Aí eu vou esfumar esse lápis preto e ele já vai, um pouco, ele já vai se mesclar com a sombra, tá? Criamos a base ali pra colocar os cílios. Agora eu vou passar a máscara de cílios em cima, tá? E vou colar os cílios postiço. Se tu quiser, tu coloca. Se tu não gosta muito, daí tu pode colar essa parte dos cílios postiço e só aplica bastante máscara. Ó, já colei o cílio postiço. Então agora eu vou aplicar um tom clarinho aqui abaixo da sobrancelha, tá? Eu vou aplicar um tomzinho assim, ó, que é aquele meu da MAC. Ó, bem clarinho mesmo, qualquer um que tu tem em casa. Vou pegar um pincelzinho assim fofinho. Eu vou aplicar só um pouquinho, tá? Eu gosto de aplicar esse aqui porque ele é bem clarinho e ele não é nem branco, ele é bem um tom de pele, assim, ele não é nem branco e ele também não tem cintilância, tá? Nada muito marcado também, é só pra dar uma arqueadinha na sobrancelha. E aí eu pego aquele pincelzinho e venho aqui, dou mais uma esfumadinha aqui. Aplicando os cílios postiços, eu já passei um lápis cor eu até vou reaplicar ele. É o Bejete, tá? Da Quintes Berenice, que é um tom, assim, com cor de pele mesmo, tá? Então eu aplico ele aqui embaixo. Se quiser aplicar o preto, dá pra aplicar. Mas como eu já disse pra vocês, eu prefiro aplicar esse tom, tá? E agora, na parte de baixo, eu vou aplicar um pouco de corretivo. Eu vou usar o da Tracta. Só um pouquinho, também não muito, porque a intenção é fazer uma pele não muito carregada, tá? Agora eu vou pegar um pauzinho translúcido, um pincelzinho bem fofinho. E vou só aplicar um pouquinho aqui, só pra dar uma selada nesse corretivo. Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, pode ser qualquer pincelzinho que tu tenha, um pequenininho ou de precisão. E aí eu vou pegar uma sombra, eu vou usar essa aqui, a minha da MAC, tá? Mas pode ser qualquer uma que tu tenha, que seja um tom marronzinho, claro. E eu vou passar ela aqui, ó, logo abaixo nos cílios inferiores. E agora eu vou vir com aquela sombra laranja que a gente fez o côncavo, eu vou vir com um pincel bem pequenininho. Ó, eu vou pegar esse aqui, ó, que é o pincelzinho bem pequenininho mesmo, chanfradinho. E eu vou aplicar aquele laranja um pouquinho aqui abaixo, ó. Se tu não gostar, não precisa, tá? Se tu quiser aplicar só um marronzinho e ficar só no marronzinho, dá pra deixar, tá? Bom, e agora eu vou vir e vou aplicar a máscara de cílios. A máscara que eu tô usando é essa aqui, ó, tá? É a
da Maybelline. Eu deixo todos os, como eu já disse, eu deixo todos os produtos listados no blog, tá? E agora eu vou pegar a mesma paleta, aquela 3D, e eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó, que é um tom bem clarinho, ó. Esse tomzinho aqui. E eu vou pegar o mesmo pincelzinho e eu vou aplicar só um pouquinho, bem aqui no meio, ó. Só um pouquinho, tá vendo? Bem pouquinho mesmo, só pra dar um pontinho de luz. No cantinho interno, eu vou aplicar essa sombra aqui, ó, que é uma da paleta da Catherine Hill, essa aqui, que ela é um tom, assim, de champanhe, tá? Eu vou aplicar com um pincelzinho pequenininho, assim, só um pouquinho aqui no cantinho interno. Só pra ela ficar mais iluminada, que eu acho que maquiagem de verão, né, ela tem que ficar bem iluminada. E a maquiagem do olho tá pronta, tá? Ela é bem facilzinho de fazer, né? Se tu for... Eu acho que o mais demorado dessa maquiagem é colar os cílios postiços. Esperar uns 30 segundos a colinha secar. Então, assim, eu apliquei de contorno, eu usei esse pó da Mary Kay, é um pó bronzeador, ó. Eu apliquei ele de contorno, tá? Eu acho que maquiagem pro verão tem que ser, né? Um bronzer, uma pele bem iluminada. Então eu apliquei um pouquinho só, aqui, ó. Só mesmo pra fazer uma marcaçãozinha, gente, bem leve, tá? Nada muito... Não sei, parece no visor da câmera, tá me parecendo que meu rosto tá branco, mas na verdade, olhando aqui, ele tá no mesmo tom da pele, tá? Eu vou usar o Lovejoy da MAC, que é um blush mineral, ó. Ele é um tom rosa, é uma cor, não sei, uma cor linda. Meio um bronze, meio puxado pra um rosa, com uns brilhos. Então eu vou aplicar ele, que eu acho que ele tem bem cara de verão, né? Então eu vou aplicar um pouco, que ele dá esse arzinho de saúde, deixa as maçãs bem coradinhas. Se tu não gosta, não precisa, dá pra fazer só, de repente, a marcação aqui um pouco mais forte, e aí não passar nada de blush, tá? E aí, claro, a gente tem que fazer... usar o iluminador, eu gosto, se tu não quiser não precisa. Eu vou usar esse aqui que é um produtinho da L'Oreal, ele é em creme, ó, ele é um iluminador em creme, tá? Na verdade, ele seria, tu poderia usar pros olhos e pras bochechas também, né? Eu acabo usando ele mais como iluminador, tá? Então eu vou aplicar um pouquinho. E o batom? E o batom eu não separei nenhum batom ainda pra colocar. Não sei que batom eu vou colocar. Deixa eu pensar. Deixa eu pegar na minha gaveta, aliás. Deixa eu pensar. Olhar na minha gaveta e pensar em qual batom que eu vou colocar. Pode ser esse da MAC, gente. Eu gosto tanto desse batom. Eu já usei ele em outros vídeos, mas eu vou usar. É o Modest da MAC, tá? Ele é um tom... Ele é um tom, assim, meio nude, meio cor de boca, assim. É... aquele tipo de batom que combina com qualquer maquiagem, sabe? Agora eu vou soltar meu cabelo e vou voltar pra encerrar o vídeo com vocês. Então tá, gurias, a maquiagem de hoje é essa. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que agora ainda, mesmo sendo agosto, né, que eu tô gravando esse vídeo, deveria ser frio e tá super quente. Então, assim, eu decidi gravar uma maquiagem pro verão, porque é uma maquiagem que a gente consegue usar, assim, em alguma ocasião, no final de tarde, né? Normalmente, no final de semana, a gente tem alguma ocasião assim, principalmente no domingo. Então, é uma maquiagem que dá pra usar, e aí uma maquiagem que tu usa pro final de tarde, tu já consegue estender pra noite, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal do YouTube e de me seguir nas redes sociais. Eu deixo esse endereço tudo aqui abaixo, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!